A formação dos conceitos, dando continuidade ao nosso curso da Arqueologia do Saber, obra-prima de Michel Foucault, publicada primeiramente em 1969. Nós estamos na parte 2, as regularidades discursivas, e vamos para o capítulo 5, a formação dos conceitos. Primeiramente, antes de prosseguir, eu quero fazer alguns comentários a respeito dessa série, deste curso da Arqueologia do Saber. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a todos e todas que estão assistindo, participando, comentando, buscando suas reflexões a partir da minha leitura. Mas lembrar sempre que também é uma leitura que eu faço, estou fazendo uma releitura. Já li a Arqueologia do Saber no passado e estou fazendo uma releitura e gravando esses vídeos. Por isso, eu também sou passível de erro, eu também estou aprendendo e dialogando com vocês a respeito dessa leitura densa que é a Arqueologia do Saber. E para vocês ficarem ligados, a partir do término de cada parte, então acabando agora, nós vamos ter mais 2 vídeos da parte 2, as regularidades discursivas. Nós vamos fazer uma live ao vivo pelo canal. Eu vou marcar o dia antecipadamente, provavelmente será num sábado de manhã ou numa sexta à noite. E iremos então discutir, onde vocês vão poder ali pelo chat fazer os comentários. E no futuro, quem sabe, até um Google Meet, onde a gente possa interagir ainda mais. Porque é muito importante essa devolutiva de vocês, o que vocês estão entendendo, para a gente construir junto esse entendimento, essa leitura coletiva da Arqueologia do Saber de Michel Foucault. Então, nós estamos hoje na formação dos conceitos. É importante destacar e fazer uma retrospectiva de que nós estamos trabalhando com a construção do saber, com a escavação do saber, com a busca desses diversos saberes que compõem ora medicina, ora loucura, como foram os trabalhos anteriores de Foucault. Ele está retomando esses trabalhos anteriores na história da loucura na Idade Clássica, nas palavras e as coisas, no nascimento da clínica. Então, é muito importante perceber que essas regularidades discursivas são regularidades na formação dos discursos, que nada mais é uma prática e uma prática de saber. Então, nós vamos ter aí várias regularidades. Nós já vimos as formações discursivas, nós já vimos as unidades do discurso, nós vimos a formação das modalidades enunciativas. E agora nós vamos ver no vídeo de hoje a formação dos conceitos. Porque a partir do conhecimento enciclopédico ali na Renascença, né, e posteriormente, tem-se um conhecimento por meio de conceitos. Então, o que determinado conhecimento, como que ele é conceituado? Então, nós precisamos entender que o pensamento de Foucault, ele é um pensamento muito difícil, um pensamento muito complexo, e que não é numa leitura única que nós vamos obter e nos apropriar de todo esse arcabouço Foucaultiano. Como objetivo, para entender um pouquinho mais esse capítulo, a formação dos conceitos, que eu achei bastante puxado um pouquinho, eu deixo um vídeo que está no canal do Labedisco, Laboratório dos Estudos do Discurso e do Corpo, do professor Newton Milanês, que está na Universidade da Bahia, lá não sei se é na UFBA que ele está, na Estadual da Bahia, que eu acho que ele está na UNEB, né? E o professor Newton Milanês tem no seu canal um vídeo de um orientando dele à época, que chama Tyrone Chaves Filho. O vídeo se intitula O Lampejo do Sentido, Corpo, Memória e Formação dos Objetos. Nele, o Tyrone fala de uma maneira muito simples e muito aberta sobre a formação dos conceitos. Então, nós podemos pensar o que é um conceito e como se formam esses conceitos, né? E aí, Foucault vai questionar nessa formação de conceitos a estabilidade aparente, né? Como a Rosário gosta de chamar, o Foucault é um pirotécnico. Então, o que está por trás das coisas, né?
As condições, aí o Tyrone citou, que o Foucault cita, né? A gramática de Port-Royal, né? Em que essa tradição gramatical ela começa a ser contestada, como os conceitos se formam nas diversas ciências, né? Vão formar um determinado saber. E aí começa então a aparecer também na arqueologia do saber a noção de episteme, de epistemologia, né? Então, o campo dos enunciados, como ele vai colocar aqui no texto, né, ele fala assim: antes de querer repor os conceitos em um edifício dedutivo virtual, seria necessário descrever a organização do campus de enunciados que aparecem e circulam. Então, ele vai dizer que há diversas disposições das séries enunciativas, diversos tipos de correlação dos enunciados, diversos esquemas retóricos. E aí ele fala, antes de tudo um conjunto de regras para dispor em série enunciados. Um conjunto obrigatório de esquemas de dependências, de ordem e de sucessões, em que se distribuem os elementos recorrentes que podem valer como conceitos. Aí ele coloca que vai ter as formas de coexistência, em que existem um campo de coexistência, um campo de presença, um campo de concomitância e um campo enunciativo, que é o que se poderia chamar de domínio de memória. Depois vai ter os procedimentos de intervenção, né? Então ele coloca técnicas de reescrita, métodos de transcrição, tradução, aproximação, sistematização. Esses métodos de intervenção, ele vai vai desenvolver ainda mais na ordem do discurso em 70-71, em que ele fala a respeito dos procedimentos de exclusão, dos procedimentos, né, ali que ele vai denominar naquele momento como a ordem de discurso. Então, nós vamos ter um campo de enunciado que se configura em 3 estados: as formas de sucessão, as formas de coexistência e os procedimentos de intervenção. Tudo isso para formar os conceitos, né? E aí, é importante a gente pensar que a formação desses conceitos se dá em rede, como ele coloca lá na página 66, dizendo assim: colocamos-nos na retaguarda em relação a esse jogo conceitual manifesto e tentamos determinar segundo que esquemas de seriação, de grupamento simultâneo, de modificação linear ou recíproca, os enunciados podem estar ligados uns aos outros em um tipo de discurso. Tentamos estabelecer, assim, como os elementos recorrentes dos enunciados podem reaparecer, se dissociar, se recompor, ganhar em extensão ou em determinação, ser retomados no interior de novas estruturas lógicas, adquirir, em compensação, novos conteúdos semânticos, constituir entre si organizações parciais, ou seja, redes, né? Então ele fala da atribuição, articulação, designação e derivação. E a gente precisa pensar que no discurso, essa formação dos conceitos, ela se dá muito pautada nesse movimento dos sentidos e na presença do sujeito, que vai ser algo importante em todo pensamento Foucaultiano. Então, na análise que aqui se propõe, as regras de formação têm seu lugar não na mentalidade ou na consciência dos indivíduos, mas no próprio discurso. Ela se impõe, por conseguinte, segundo um tipo de anonimato uniforme a todos os indivíduos que tentam falar nesse campo discursivo. Então, o que ele quer dizer é que, assim, que os discursos, né, quando eles são formados, eles seguem regras muito parecidas. Por mais diferente que seja o campo semântico, o campo de significado dos discursos, esses discursos, eles têm ali, né, e aqui ele apresentando como se formam os conceitos, né, como que se forma um conceito? Então, a partir dessas coisas que ele falou, né? Da coexistência, da sucessão, da intervenção que às vezes o processo discursivo vai sofrer para que aquele conceito surja e apareça. Então, quando a gente vê que tem um conceito, ele não aparece delimitado do nada. Ele tem uma historicidade, ele tem uma cadência, né? Que não é de um sujeito estático, de uma estabilidade, mas é de uma dispersão
oposição, de uma confrontação. Por isso que Foucault fala muito mais na resistência do que na manipulação ideológica, por exemplo, no assujeitamento ideológico. Porque para ele é possível mexer as estruturas, possível abalar os alicerces. E aí a construção de saber é entremeada e perpassada pelo poder. Então, finalizando, ele diz assim: para analisar as regras de formação dos objetos, vimos que não seria necessário nem enraizá-los nas coisas, nem relacioná-lo ao domínio das palavras. É dos dois universos que trata, né? Como vimos lá. Para analisar a formação dos tipos enunciativos, não seria necessário relacioná-los nem ao sujeito cognoscente, nem a uma individualidade psicológica. Da mesma forma, para analisar a formação dos conceitos, não é preciso relacioná-lo nem ao horizonte da idealidade, nem ao curso empírico das ideias. Então ele quebra essa questão desse idealismo muito puro, dessas ideias muito definidas, dizendo que os conceitos estão sempre a se formar. Então, com isso, nós terminamos aí esse capítulo 5, agora fica faltando o 6º e o 7º, e aí teremos, então, uma live para tratar das unidades, das regularidades discursivas, a parte 2. Acompanhe, se você não assistiu aos outros vídeos, assista, dê o seu like, inscreva-se no canal, ajude o canal a crescer e dê aí o seu comentário sobre a arqueologia do saber.